SM Agora, Apoio Cultural, 4 Soluções Empresariais. Olá, estamos começando mais um Santa Maria, agora aqui pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você também acompanha nas nossas redes sociais e no site santamaria.tv.br. Hoje, véspera de feriado, o assunto é prevenção. Afinal de contas, amanhã, abertura do comércio, muitas pessoas também podendo ir fazer as suas compras nessa véspera de Dia dos Namorados, mas prevenção é importante. Por isso, eu converso hoje com a vereadora, que também é médica, Cida Brizola, para a gente falar de prevenção ao coronavírus. Olá, seja muito bem-vinda, vereadora, doutora. Obrigada, Janine, obrigada a todos os nossos telespectadores, né, e da TV Santa Maria. E é um prazer estar contigo aqui falando em prevenção. Igualmente, doutora. Uma entrevista da sua colega médica, infectologista, a doutora Jane Costa, na Rádio Membuí, ela fez uma metáfora bastante interessante, mas preocupante, a respeito da pandemia de coronavírus, que nós estamos ainda na concentração, nós ainda não adentramos a Sapucaí, ou seja, o pico de contágio ainda está pela frente e a gente precisa reforçar as medidas de prevenção nesse momento, doutora. Será que as pessoas elas estão realmente cientes de não afrouxar as práticas que vinham sendo adotadas para conter o avanço do vírus? Janine, assim, pelo que eu vejo em Santa Maria, pelo número de carros, né, então me chama a atenção que adotaram bem a máscara, né, então a máscara é uma proteção que estão usando e conscientizou. Mas, infelizmente, o contato das pessoas, a busca das pessoas à rua, mercados, supermercados, farmácias, lojas, enfim, infelizmente o mercado tem que andar, né, a economia tem que andar, o dinheiro tem que circular. Porém, me preocupa muito Santa Maria, por quê? Porque nós não temos uma estrutura de retaguarda de leitos, principalmente leitos de UTI. E eu vejo que Santa Maria ficou muito frouxo, tem muita gente na rua, o cuidado na chegada a alguns supermercados, como a gente estava falando antes, acho que frouxaram, acho que está na hora da pessoa repensar. O coronavírus está em Santa Maria, está disseminando, e dissemina pelas gotículas respiratórias, da tosse, do espirro, enfim. E amanhã, né, um feriado que antecede os Dias dos Namorados, é um feriado que as pessoas vão se procurar, vão se encontrar, porque o namoro não basta ser namoro virtual, né? A pessoa busca que tenha o contato físico, e realmente o contato físico é muito importante. Uma das coisas que eu também faço é terapia sexual, então essa parte da sexualidade é importante. Mas tem que pensar que, apesar de amar, de desejar, de querer ficar junto, tomar um vinhozinho, né, comer uma pizza, enfim, temos que pensar na prevenção, no distanciamento. O distanciamento ainda é o único fator que nos garante até que venha a vacina, Janine. A vacina, e depois da vacina, uns 30 dias para que a gente possa produzir anticorpos. Então, não adianta, a pessoa está na pessoa. Eu vejo que Santa Maria frouxou demais ao distanciamento. Ainda, agora vem o inverno. Esse inverno nosso pode ser rigoroso. Esse feriadão de quinta, sexta, sábado, domingo, ou as pessoas vão para a rua, elas ficam em casa. Então, frente ao coronavírus, devem ficar em casa. Se tiver que sair, que saia, né, se houver necessidade mesmo, que saia uma pessoa para o mercado, para a farmácia, e na volta tome os cuidados daquela roupa que andou na rua, que andou no ônibus, que, enfim, que entrou em contato com outras pessoas, que ela seja posta fora de casa, ela não entre para dentro da sua casa. Numa área de serviço, enfim, que possa ter esse cuidado. Mas eu estou muito preocupada com esse feriadão, que tomara que não tenhamos surpresa na segunda-feira. Mas depende da consciência da população, né? Exclusivamente de cada um. Não adianta os estabelecimentos comerciais tomarem as medidas necessárias se a população também não entender que só saia para o necessário e tomando as medidas cabíveis. Com certeza. Né? O álcool gel junto, né? Porque o álcool gel te limpa a mão para que você possa até, num espirro, numa coisa assim, tu conseguir, a pessoa leva a mão no olho, né?
Eu gostaria que a senhora, como médica, explicasse para quem está em casa, porque nessa última semana a gente teve informações um tanto quanto contraditórias, né, a respeito do contágio do coronavírus, né? Informações vindas da OMS sobre assintomáticos não teriam tanta probabilidade de contagiar outras pessoas. O que isso quer dizer? Como é que isso é avaliado? Porque é tudo muito novo ainda, em termos de pesquisa sobre o contágio dessa doença. Não existe pesquisa. A questão que a gente vê, até o presidente da República faz uma polêmica em cima da hidroxicloroquina. Na verdade, existem protocolos porque as coisas vão acontecendo, as pessoas vão entendendo, as pessoas vão procurando saber. Os cientistas, né, eles da saúde, eles procuram, eles pensam. Então, tá vendo o problema, eles já estão raciocinando em cima das possibilidades de a gente coibir um vírus como esse. Então, existe tudo, por enquanto, existem pequenos estudos, mas são hipóteses. Eu vi, mas ontem ela se retratou, né? Ela se retratou dizendo que ela não quis dizer isso. Imagina o Dia dos Namorados. Imagina a proporção de uma fala como essa, sim, né? É uma proporção mundial. As pessoas relaxam, as pessoas, não, mas se ela está dizendo, então por que eu vou fazer? Mas assim, como que se a gente tem nas vias aéreas, o teste é feito de secreção de vias aéreas. Está na boca, está no nariz, nas secreções, enfim, na nossa saliva, né? Aí você vai beijar. Como que eu, assintomático, não vou passar? Eu sou assintomático neste momento, mas daqui 2, 3 dias eu posso não ser mais assintomático. Eu estou passando secreção, a secreção está sendo transmitida para outra pessoa. Até mesmo na gotícula ao falar, né? Por isso a importância da máscara. Isso, mas eu já estou falando no contato, né? Então, por que as pessoas... Então, o assintomático, ele poderia beijar. Mas não. Ele tem carga viral. Ele tem o vírus na secreção e ele vai passar esse vírus. Como que a outra pessoa vai receber esse vírus é que é a questão. Então, eu tenho que respeitar o outro também. Se o outro tem diabetes, se o outro tem bronquite, se o outro tem asma, na nossa região sul aqui é muito comum a bronquite e a asma. Nesse momento, nunca sabe qual é a reação pulmonar a um vírus. Geralmente, a pessoa que já tem uma reação exacerbada na asma e ela entra em contato com o vírus, ela pode exacerbar mais ainda a resposta, entra num pulmão de choque, e esse pulmão de choque necessita uma UTI, vai ser entubado, e aí, bota onde essa criatura? Entendeu? Então, as pessoas têm que se conscientizar que todos somos responsáveis por todos. Eu pela minha família, por aqueles que estão lá dentro, eu tenho que sair trabalhar, então eu tenho que me cuidar. Se eu tiver um risco, eu não posso entrar em casa, colocando a minha família em risco. Os meus colegas de trabalho, nós duas aqui estamos conversando numa distância, que até poderíamos tirar a máscara, mas por que estamos com máscara? É mais seguro com máscara. Com certeza. Então, todos são responsáveis por todos, e cada um por si. E antes de nós começarmos a entrevista, doutora, a senhora falava, essa não é uma doença como H1N1 lá 10 anos atrás. Isso. É muito mais grave, ela não afeta só os pulmões, ela tem toda uma série de desdobramentos que são complicações muito maiores. Sim. O H1N1 na época, eu lembro que quando eu trabalho em unidade de saúde de emergência, lá na Tancredo Neves, até nos pegou mais de surpresa, né? Mas assim, era uma doença respiratória, uma gripe. Este não é uma gripe, ele dá sintoma gripal, mas ele é um vírus que ele dá mais sintomas além de uma simples gripe. Claro que temos a gripe, que a gripe pode predispor a infecções, essas infecções vão evoluindo, mas essa não. Essa já pode se manifestar com uma alteração vascular, né? Como a gente vê em alguns laudos que estão saindo. A doença CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, é uma doença gravíssima. Se não chegar em tempo, não consegue fazer, a gente não consegue como médico fazer nada. Às vezes ela se mostra para nós médicos quando você já não pode fazer nada. Então, as pessoas realmente, nós médicos, não conhecemos o vírus como ele é. A cada dia tem uma novidade. Só sabemos que tem que desenvolver uma vacina. Os Estados Unidos têm uma empresa que disse que vai desenvolver, acho que estava entrando já na terceira etapa da vacina, que já ia desenvolver vacinas, mesmo que perdesse as vacinas, como se tivesse válida e já para deixar em estoque. Então, há estudos na Europa sobre vacina, então a sociedade inteira mundial
está buscando uma resposta rápida, porque nós não conhecemos o vírus. É muito diferente do H1N1. Ele é muito agressivo. Muito agressivo. E me chamou a atenção porque, assim, eu fui estudar por que hipertenso, né? Ele tem o vírus, ele lesa a fibra cardíaca já lesada. Então, o hipertenso, ele tem um músculo cardíaco mais complicadinho. Então, já tem um comprometimento clínico prévio, né? O diabético tem alteração vascular, por isso que eles entram no grupo de risco. E aí não precisa ser idoso. O idoso, porque ele já tem alguma coisa envelhecida, né? Então, estudando a maneira que o vírus se apresenta, a maneira como que o corpo responde, ele é muito mais agressivo que o H1N1. Por isso, reforça-se para a população a importância, porque nesse momento a única arma que a gente tem, não tendo vacina e não tendo remédio, é a prevenção. E a prevenção é simples, né, doutora? Muito simples. É muito simples. Para a gente fechar a entrevista, aproveitando a sua presença aqui, eu gostaria de falar um pouquinho das ações que o Legislativo tem feito, né, no auxílio ao combate a essa pandemia aqui em Santa Maria. Nós, em primeira mão, ali no Legislativo, também nos pegou de surpresa, não sabia o que fazer, a Câmara fechou um período, e quando reabriu com todos os cuidados, né, até que a população possa adentrar e, enfim, algum apoio que o vereador pode dar, né, que a própria Câmara pode dar. Mas, assim, uma das coisas que nós temos, que tem o ano passado, que foi as emendas impositivas, né, uma proposta do vereador Vanderlei, e isto proporcionou que o prefeito pudesse lançar mão, com certeza, de 2,5 milhões, mais ou menos, que 50% da emenda, ela é obrigatoriamente destinada à saúde. Então, ali muitas pessoas, muitos vereadores destinaram para a saúde. Então, assim, foi 2,5 milhões que o prefeito tinha na mão para usar imediatamente, se ele quisesse. Quer dizer, se quisesse, claro que provavelmente tem usado. E a outra parcela a gente muitos fizeram para compra de ambulância, além daquelas 2,5 milhões, também para a saúde, outros para a estrada e tal. Então, essa está em questão ainda na Câmara para ver se tem possibilidade ou não de. Mas, assim, foi uma coisa que a Câmara não imaginava tudo isso, né? Mas que conseguimos, então, fazer essa ação. E os vereadores todos divulgando nos seus gabinetes, né, a prevenção, enfim, dando apoio à população. Essa é o que a gente pode fazer enquanto vereador. Né? Perfeito. Doutora Cida, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Já tínhamos agendado semana passada, não conseguimos recebê-la aqui na TV Santa Maria, mas fica sempre esse espaço à sua disposição, né? Um espaço para a gente falar com a comunidade, não só como vereadora, como médica, como uma profissional gabaritada que a senhora é, sempre trazendo informações importantes. Então, muito obrigada. Então, muito obrigada pelo espaço. Eu quero deixar só uma vírgulazinha aqui, que é da dengue. Né? Dengue e Zika vírus. Também temos que nos preocupar que nós estamos em pleno surto de dengue em Santa Maria, a pandemia do coronavírus. Eu tive uma experiência muito ruim de toxoplasmose, então acho que a população tem que se cuidar. Vamos nos cuidar, vamos cuidar os nossos queridos, né, que estão conosco, os nossos vizinhos, nossos amigos, enfim, que o distanciamento ainda é a melhor prevenção. E obrigada pelo espaço. Obrigada. Contatos com o gabinete da vereadora, Com o gabinete da vereadora, gabinete 19. Tá certo. Muito obrigada a você também que conferiu mais uma edição do Santa Maria Agora. Na sequência, mais informações na nossa programação. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.